Contatores são nada mais, nada menos que relés de potência. Seu uso, 90% é destinado a acionamento de motores. Então, em todo o painel aí de comandos elétricos, elementos de máquinas, automação industrial, está presente aí o contator. Também pode ser utilizado para acionar grandes cargas de iluminação, como por exemplo o relé fotoelétrico, que aciona todas as lâmpadas dos postes aí da rede pública. Então eu não preciso ter um relé fotoelétrico para cada lâmpada. Eu posso ter um relé fotoelétrico e acionando um contator, e esse contator, por sua vez, acionando aí infinidades de lâmpadas, tá? Quantos equipamentos e que carga de potência o contator pode acionar? Isso vai depender do valor nominal dele. Nesse caso aqui é de 32 amperes. Então esse contator eu posso utilizar ele com essa corrente aqui de até 32 amperes. O contator ele tem 3 entradas e tem 3 saídas, tá? L1, L2, L3, T1, T2 e T3. L de linha, de fase, fase 1, fase 2, fase 3 e a saída T1, T2 e T3 para o equipamento. Quem é o responsável por fechar os contatos e que a corrente que está em L1 passe para T1 ou L2 passe para T2 e T3, L3 para T3. Não existe uma alavanca aqui, não existe uma chave de liga e desliga. Existe sim a bobina, como vemos aqui, A1 e A2. Essa bobina é uma bobina de 220 volts, tá? Eu posso aplicar 220 volts nessa bobina e os contatos vão armarem, vão fecharem, tá bem? Bom, vamos fazer a prova. Eu tenho aqui uma régua de tomada, tem um cabo aqui ligado na bobina. Vamos ver o que acontece. Aí, observe aí que ele armou, né? Então o que aconteceu aqui? Fechou esses 3 contatos. L1 fecha com T1, L2 fecha com T2, L3 fecha com T3. E a carga que eu tivesse conectada aqui, ela ia funcionar. Pode ser um motor, enfim, o que seja necessário. Fiz a ligação de 2 fases no terminal T1 e no terminal T2. E do terminal L1 e L2, eu saí com os fios para a lâmpada. No L1 e L2, eu apliquei a fase aqui da régua de tomadas, tá? A lâmpada está apagada. Por que a lâmpada está apagada? Porque não existe tensão na bobina. A bobina está desligada, tá? Se eu vier aqui e conectar a bobina, a lâmpada acende. Por quê? O que ocorreu aqui? Os contatos fecharam e passou corrente aqui e alimentou a lâmpada. Tá? Quem foi meu interruptor aqui? A tensão na bobina. Suponhamos que essa tomada aqui ligada na bobina fosse a tensão vinda de um fotocélula ou a tensão vinda de um timer, de um programador horário. Eu vou estar aplicando aqui para acionar uma grande quantidade de lâmpadas, ou para acionar um motor, ou para acionar vários motores. Tá? Então eu faço um circuito de potência, então eu dimensiono um circuito de potência com os cabos na grossura que eu preciso para alimentar essas lâmpadas, e já o acionamento da bobina eu posso fazer com cabos de 1 milímetro, com cabos de meio milímetro, que é apenas tensão, né, com corrente na ordem de miliamperes, para acionar a bobina do contator. Bom, vamos fazer algumas medições teste no contator, para que você entenda. Tá? Coloquei o multímetro na escala de tensão alternada, para medir até 600 volts, e vamos fazer a medição. O contator está conectado aqui na tomada, a bobina está alimentada e os contatos estão fechados. Se eu quiser medir tensão aqui, 0. Aqui, no L3, 0.
No T1, 0. T2, 0. T3, T3, 0. Ou seja, a tensão que eu apliquei na bobina do contador, nos dois terminais A1 e A2, essa tensão ela fica restrita na bobina. Eu tenho no contador dois sistemas. Sistema da bobina e sistema dos contatos principais. Eles estão no mesmo invólucro plástico, mas eles não têm contato físico nenhum. Tá? O que acontece aqui com a ação da bobina quando ela é energizada? Ela forma um campo magnético e faz fechar esses três contatos aqui. A função dela é apenas essa. Então não é porque eu apliquei 220 volts na bobina em que em alguma outra parte do contator eu vou ter tensão presente. Não, eu apliquei tensão na bobina. Os contatos, eles não vão ter tensão, eles não vão mostrar valor de tensão. Eles são contatos, são interruptores que abrem e fecham, nada mais que isso. Né? Através do campo magnético que a bobina origina ao ser alimentada para fazer esses contatos fecharem, tá bem? Agora sim eu posso medir a continuidade. Então eu tenho que vir aqui e mudar a posição da chave aqui do multímetro na escala de continuidade, no bip de continuidade, tá? Aí sim eu vou ver que eu tenho um contato fechado de T1, T2 fechado e T3 fechado. Os três contatos se fecham. Se eu tiro tensão da bobina, se eu tiro a alimentação da bobina, a bobina não está mais alimentada. Os contatos estarão abertos. Eu faço a medição aqui e vejo que os três contatos estão abertos, tá? Então o contator, ele é uma chave magnética. É uma chave que eu aciono não por uma alavanca ou por um botão. Não, eu aciono ele aplicando tensão na bobina.